Há uma dor que não tem nome fácil. Não é luto porque a pessoa ainda está viva. Não é rejeição, pelo menos não da forma que o mundo entende. É algo mais profundo, mais silencioso, mais desconcertante. É acordar um dia e perceber que alguém que estava no centro da sua vida simplesmente não está mais lá. E sentir, no fundo de algo que você ainda não consegue explicar, que foi Deus quem moveu essa peça. E aí começa o conflito mais íntimo que um cristão pode enfrentar. Porque uma coisa é perder alguém para a morte. A morte tem uma liturgia, tem velório, tem choro permitido, tem abraço coletivo. Mas perder alguém por um movimento silencioso de Deus, sem dramaturgia, sem funeral, sem permissão social para sangrar, isso desestrutura de um jeito diferente. E o que muita gente faz nessa hora é o que parece mais natural. Pede para voltar, insiste, reza para que Deus restaure o que Ele mesmo tirou. Quero falar com você sobre isso hoje, não de forma cruel, não de forma leviana, mas com a seriedade que a palavra de Deus exige quando o assunto é a soberania dele sobre os relacionamentos que compõem a sua história. Há um versículo em Jó que quase nunca é pregado nesse contexto. Jó 1:21 diz: "O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Agora, eu preciso que você pare aqui. Não passe rápido por essa frase. Jó não estava falando apenas de posses materiais. Ele estava falando de filhos, de pessoas, de vínculos que ele havia construído ao longo de uma vida. E a declaração dele não foi de resignação amarga, foi de reconhecimento teológico. O Senhor tem autoridade sobre tudo que Ele mesmo deu. Isso muda tudo, porque se o Senhor tem autoridade para dar, Ele também tem autoridade para mover, reposicionar, afastar e sim, retirar. E quando Ele retira, não é abandono, é governo. Mas a carne não entende governo, a carne entende posse. E é por isso que quando Deus move alguém da sua vida, sua reação instintiva é tratar aquilo como um erro a ser corrigido, como uma oração não respondida que precisa de mais insistência, como uma promessa quebrada que você precisa remendar com esforço humano. E você reza, e você chora, e você tenta, e você espera, e você tenta de novo, enquanto Deus está quieto não porque está longe, mas porque já falou. Você já se perguntou por que certas portas que você tanto quis abertas continuam fechadas, mesmo depois de meses de oração? Não estou dizendo que toda porta fechada é definitiva, mas estou perguntando: e se algumas delas estiverem fechadas exatamente porque Deus as fechou, e não por falta de fé sua, mas por excesso de cuidado dele? O profeta Isaías carregou por anos uma tensão parecida. Israel insistia em alianças com o Egito, com a Assíria, com qualquer potência humana que parecesse capaz de resolver o que só Deus poderia resolver. E Deus dizia repetidamente através de Isaías: não. Não porque as nações fossem fracas demais, mas porque a dependência delas tirava Israel do único lugar onde a proteção era real. Isaías 30:15 é devastador na sua simplicidade. Na quietude e na confiança está a vossa força. Israel não quis, Israel insistiu e perdeu o que poderia ter guardado. A insistência em restaurar o que Deus decidiu afastar raramente nasce de fé. Quase sempre nasce de medo. Medo do vazio que aquela pessoa deixou. Medo de que ninguém mais chegue. Medo de que a vida sem aquele vínculo seja uma vida menor. E o medo, quando disfarçado de oração, é muito difícil de identificar. Porque parece espiritual, parece persistência, parece fé inabalável. Mas não é fé, é controle vestido de devoção. E Deus não é manipulado por isso. Pense em Abraão, não no Abraão do Monte Moriá ainda. Chegamos lá. Pense no Abraão de Gênesis 13, quando a tensão com Ló chegou ao limite.
Havia conflito entre os pastores, havia briga por terra, havia incompatibilidade crescente. E Ló era família. Era o sobrinho que Abraão havia protegido desde que saíram de Ur juntos. Era uma conexão real, uma história real, um afeto real. Mas Abraão não segurou. Abraão disse: separa-te de mim. E depois que Ló se foi, para as planícies do Jordão, para as cidades que depois seriam destruídas, o texto diz que Deus falou com Abraão, não antes da separação, depois. Isso não é coincidência literária, é teologia narrativa. Às vezes a voz de Deus só encontra espaço na sua vida depois que o relacionamento que ocupava todo o seu campo auditivo se afasta. Você consegue escutar Deus com clareza quando há alguém ao seu lado, dominando seus pensamentos, sua agenda emocional, suas decisões? Seja honesto. Muitas vezes a presença de certas pessoas, mesmo pessoas queridas, mesmo pessoas boas, cria tanto ruído interno que a voz quieta do Espírito simplesmente não consegue ser ouvida. E Deus, que te conhece melhor do que você se conhece, sabe disso. E às vezes, o afastamento que você interpreta como perda é, na linguagem dele, a criação de um silêncio necessário. Mas deixa eu ser ainda mais honesto com você. Nem toda pessoa que Deus afasta da sua vida é uma pessoa má. Essa é a parte mais difícil de aceitar. Às vezes, Deus move pessoas boas, pessoas que te amaram com genuinidade, pessoas que contribuíram para quem você é, pessoas que não falharam com você de forma explícita. E você olha para esse movimento e não entende, porque não há vilão na história, não há traição óbvia, não há pecado claro que justifique o distanciamento. Só há o silêncio de Deus e a ausência crescente de alguém que você amava. E é justamente nesse tipo de situação que a tentação de restaurar é mais forte. Porque quando não há culpa, não há resolução. E a mente humana precisa de resolução. Precisa de um motivo. Precisa de um capítulo final que faça sentido. E quando esse capítulo não vem, você volta. Você tenta reconstruir. Você investe emoção em algo que Deus já encerrou com gentileza. Gênesis 2 diz que Deus é quem une. Mateus 19 confirma: o que Deus uniu, o homem não separe. Mas o inverso também é verdadeiro, mesmo que raramente seja pregado. O que Deus separou, o homem não una. Não porque Deus seja cruel, mas porque Ele vê o capítulo que você ainda não leu. Você está lendo o capítulo 12. Deus já leu o 47. E no capítulo que você ainda não chegou, há algo que essa presença impediria. Não porque a pessoa seja inimiga, mas porque o seu crescimento exige um caminho que só pode ser trilhado com determinada leveza, determinada solidão, determinada dependência exclusiva dele, que um certo vínculo humano torna impossível. Isso não é frieza teológica, é amor pastoral. Porque o Deus que te criou não está tentando empobrecer sua vida, afastando pessoas dela. Ele está tentando te levar a algo que você não alcança, carregando tudo que te pesa, mesmo que o peso seja feito de afeto legítimo. A questão não é se você vai sentir. Você vai sentir. A questão é o que você vai fazer com o que sente. Vai transformar o sentimento em oração de rendição ou vai transformá-lo em oração de negociação com Deus? Porque existe uma diferença entre orar, Senhor, se for tua vontade, restaura, que é fé, e orar, Senhor, tu tens que restaurar porque eu preciso, que é exigência disfarçada de súplica. Jó aprendeu isso da maneira mais dura, e no final, ele não recuperou os mesmos filhos, ele recebeu filhos novos. A restauração de Deus raramente é xerox do que foi perdido. É uma versão maior, mais profunda, mais alinhada com quem você se tornou no processo. Mas para chegar lá, você precisa soltar o que foi. E soltar não é esquecimento. É confiança. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Jó 1:21. A palavra de Deus não protege seus sentimentos, ela protege sua alma. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Seus sentimentos dizem, isso não devia ter terminado assim. Sua alma, quando alinhada com o Espírito, pergunta, o que Deus está fazendo aqui que meus olhos ainda não enxergam? E é nessa distância entre o que você sente e o que Deus está fazendo que se instala a crise de fé mais comum entre crentes maduros. Não há dúvida sobre a existência de Deus, mas há dúvida sobre a bondade do seu governo quando esse governo dói. Porque Deus pode doer. Não porque ele seja sádico, mas porque o crescimento espiritual real nunca é indolor. E quando o instrumento do seu crescimento é o afastamento de alguém que você amava, a dor assume uma forma que a maioria dos sermões não sabe nomear. Há um momento em Números 11 que me perturba toda vez que leio. O povo de Israel estava no deserto e começou a chorar pelas cebolas do Egito. Não pelas correntes, não pelos açoites, pelas cebolas, pelas pepinos, pelos alhos, pelo peixe que comiam de graça enquanto eram escravos. E o texto diz que a ira do Senhor se acendeu e que Moisés ficou angustiado, não porque o povo estivesse chorando por algo importante, mas porque eles estavam sentindo falta de algo que vinha embutido no seu cativeiro. Eu preciso que você entenda o peso dessa imagem. Você pode estar sentindo saudade de uma presença que vinha embutida no seu cativeiro espiritual. Não estou dizendo que toda pessoa da qual você sente falta era uma prisão. Mas estou dizendo que é possível, é humanamente possível, que você esteja chorando pelas cebolas do Egito enquanto Deus está te conduzindo para Canaã. E o que você faz com essa saudade determina muito sobre quem você vai se tornar. Há crentes que passam anos inteiros em retrocesso espiritual, não por causa de pecado óbvio, não por causa de desobediência deliberada, mas por causa de saudade mal administrada. Saudade de um relacionamento que terminou, saudade de uma amizade que esfriou, saudade de uma dinâmica familiar que Deus reconfigurou. E essa saudade, quando não é entregue ao Senhor com honestidade brutal, vira âncora, vira um peso invisível que impede o movimento para a frente. Você já percebeu como certas pessoas vivem com um pé no passado relacional e outro no presente, mas nunca estão completamente em nenhum dos dois? Elas oram pelo futuro, mas emocionalmente habitam o passado. Constroem coisas novas, mas comparam tudo com o que foi. Recebem pessoas novas, mas as avaliam pela régua das pessoas que partiram. E assim, sem perceber, transformam a graça de Deus no presente em uma cópia inferior do que Deus fez no passado. Isso não é fé, é nostalgia espiritual. E a nostalgia espiritual é uma das formas mais sofisticadas de incredulidade. Pense em Ló. Depois que Sodoma foi destruída, a mulher de Ló olhou para trás. Gênesis 19:26 diz que ela se tornou uma estátua de sal. A maioria das pregações trata isso como punição, mas talvez seja revelação. Talvez a estátua de sal seja a imagem exata do que acontece com quem não consegue soltar o que ficou para trás. Você para. Você se solidifica. Você deixa de ser um ser em movimento, que é o que o povo de Deus é chamado a ser, e se torna um monumento ao que era. E monumentos não crescem, monumentos não oram, monumentos não discipulam, monumentos não amam com a plenitude de quem foi libertado. O que a mulher de Ló tinha deixado em Sodoma, que era grande o suficiente para fazer ela olhar para trás. O texto não diz, mas não importa. O princípio é claro. Havia algo ali que ela valorizava mais do que a terra para onde Deus a estava levando. E esse algo, seja o que for, custou tudo. Você precisa se perguntar com coragem: o que há na pessoa que Deus afastou da sua vida que você ainda está valorizando mais do que o destino que Ele está construindo para você? Não responda rápido. Essa pergunta merece silêncio.
Talvez seja a segurança que aquela presença te dava. Talvez seja a identidade que você construiu dentro daquele vínculo. Talvez seja a sensação de ser amado de uma forma específica que só aquela pessoa sabia dar. Talvez seja simplesmente o hábito, o conforto repetido de uma presença familiar. Tudo isso é real, tudo isso é humano, e Deus não te condena por sentir, mas Ele te convoca a escolher. Paulo escreve em Filipenses 3,13 algo que a maioria das pessoas aplica à vida profissional ou espiritual, mas que é igualmente verdadeiro no campo relacional. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. O verbo grego usado ali para esquecendo não é amnésia. É uma ação deliberada de não deixar o passado determinar a trajetória. É uma escolha ativa de não habitar no que foi. E essa escolha, no campo dos relacionamentos, é uma das mais dolorosas que um ser humano pode fazer. Porque você não está esquecendo algo ruim. Você está escolhendo não deixar que algo bom, mas que pertence a um capítulo encerrado, te impeça de habitar o capítulo que Deus está escrevendo agora. Há uma história no livro de Ruth que quase sempre é contada do ponto de vista de Ruth. Mas olha o que acontece com Noemi. Noemi perdeu o marido e os 2 filhos, ficou no país estrangeiro sem nada e tomou a decisão de voltar para Belém. Ela disse às noras: voltem cada uma para a casa de sua mãe. Ela estava liberando os vínculos, não por frieza, mas porque ela entendia em algum nível que o futuro que Deus tinha para ela não poderia ser construído sobre as ruínas organizadas do passado. Orpá foi embora. Ruth ficou. E isso é importante. Não estou dizendo que todo afastamento é permanente ou que toda separação é definitiva. Estou dizendo que Noemi não correu atrás de Orpá. Ela deixou que quem foi fosse. E Deus construiu uma história de redenção sobre esse solo limpo de insistência. Você tem insistido em reconstituir o que Deus deixou partir? Há uma diferença entre perseverar em amor e insistir no controle. O amor que persevera é aquele que ora pelo outro, que deseja o bem do outro, que não alimenta a amargura contra o outro. O controle que insiste é aquele que tenta, manipula, negocia e pressiona para que o quadro retorne ao que era, mesmo quando o pintor já decidiu que aquele quadro está completo. E Deus é o pintor. Ele não pede nossa aprovação para encerrar um capítulo. Ele nos pede confiança para seguir ao próximo. Isso não é fácil, ninguém disse que seria, mas é necessário. Porque a vida que Ele tem para você, do outro lado desse afastamento, não pode ser encontrada enquanto você ainda está de frente para o que ficou. Vire-se, avance, não porque o que foi não importava, mas porque o que vem importa mais do que você ainda consegue ver, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Filipenses 3, 13 e 14. Existe uma categoria de sofrimento que a teologia popular não sabe bem onde colocar. Não é perseguição, não é consequência de pecado, não é falta de fé, é o sofrimento que nasce diretamente da obediência. É a dor que aparece, não apesar de você ter feito certo, mas exatamente porque você fez certo. E dentro dessa categoria, poucos sofrimentos são mais agudos do que o sofrimento de obedecer a Deus no campo relacional. Porque quando Deus chama você a se afastar de alguém, ou quando Ele mesmo move essa pessoa da sua vida e você obedece, o que você sente não é alívio imediato. O que você sente é perda, é vazio, é uma espécie de culpa sem crime. É a estranheza de fazer a coisa certa e se sentir pior por isso. E o inimigo usa exatamente esse momento para introduzir uma mentira que parece verdade. Se você está sofrendo, é porque errou. Mas isso é falso, e a Escritura diz que é falso. Jeremias é o exemplo mais brutal disso. Deus chamou Jeremias para uma tarefa que exigia isolamento progressivo.
Jeremias 16:2 é um dos versículos mais estranhos da Bíblia. Não tomarás mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar. Deus proibiu Jeremias de construir vínculos familiares, proibiu casamento, proibiu paternidade, não como punição, como chamado, como posicionamento profético, porque a mensagem que Jeremias carregava exigia um tipo de liberdade que os vínculos normais teriam comprometido. E Jeremias obedeceu. E Jeremias sofreu. E o sofrimento de Jeremias está registrado nas Lamentações com uma honestidade que faz a alma doer. É como se Deus me guiou para as trevas e não para a luz. Não é falta de fé. É a linguagem de alguém que obedeceu e não entendeu o resultado imediato. Isso é real, isso é bíblico, isso acontece com você. Você pode ter obedecido a Deus no afastamento de um relacionamento ou ter aceitado o afastamento que Ele permitiu e estar vivendo agora naquele território escuro que Jeremias descreveu. E estar perguntando, se eu fiz certo, por que dói tanto? Porque obedecer não é anestesia, obedecer é escolha. E escolhas custam. O que precisa acontecer nesse território é o que aconteceu com Jeremias nas Lamentações. Lamentação honesta sem apostasia. Ele chorou, ele reclamou, ele questionou, mas ele não abandonou Deus. Ele não voltou atrás. E no meio da escuridão que ele mesmo descreveu, ele escreveu também: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Isso é fé madura. Não é fé que nega a dor, é fé que carrega a dor sem deixar que ela defina a teologia. Você consegue fazer isso? Consegue dizer, isso dói e Deus é bom? Consegue segurar as duas verdades ao mesmo tempo sem resolver a tensão prematuramente em favor de nenhuma das duas? Porque a tentação é sempre resolver a tensão de um lado ou de outro. Ou você nega a dor, estou bem, foi da parte de Deus, que glória. E enterra vivo algo que precisava ser processado. Ou você nega a bondade de Deus, isso não pode ser da parte dele porque dói demais, e começa a construir sua própria teologia do retorno, onde Deus certamente quer que aquele vínculo seja restaurado, porque o amor não pode terminar assim. As duas saídas são falsas. A verdade é mais difícil. Isso dói, e Deus é bom, e você ainda não entende o porquê, e não precisa entender o porquê para continuar obedecendo. Pense em José. Não no José das saídas gloriosas. Pense no José do poço. Gênesis 37 descreve um jovem que foi jogado num poço pelos próprios irmãos, não por inimigos, pela família, pelos vínculos de sangue que deveriam ser os mais seguros, e depois vendido, e depois levado ao Egito, e depois esse texto que a Bíblia coloca estrategicamente em Gênesis 39:2. O Senhor era com José. O Senhor era com José no Egito, não no palácio ainda, no Egito, na escravidão, no afastamento forçado de tudo que ele havia conhecido, família, terra, língua, pertencimento. E o Senhor estava com ele ali. Isso significa que a presença de Deus não é proporcional à sua compreensão do processo. Deus pode estar completamente com você num momento em que você não entende nada do que está acontecendo. E o fato de você não entender não significa que ele não está operando. Mas há algo mais no texto de José que precisa ser dito. José não tentou voltar. Isso é significativo. Não há registro de que José, no Egito, passou seus dias tramando um retorno para casa. Não há passagem onde ele mandasse mensagem para os irmãos pedindo reconciliação prematura. Ele trabalhou, ele serviu, ele foi fiel onde estava. E quando a reconciliação com os irmãos finalmente aconteceu, muitos anos depois, em circunstâncias completamente diferentes, num capítulo que só Deus poderia ter escrito, ela foi real, foi profunda, foi transformadora para todos os envolvidos.
A restauração que Deus escreve tem uma qualidade que a restauração que nós forçamos nunca tem. Quando você força a volta de um relacionamento que Deus afastou, você pode conseguir a presença física da pessoa, mas vai perceber que algo não encaixa, porque você reconstruiu a forma sem reconstruir o fundamento. E relacionamentos sem fundamento real são mais solitários do que a ausência honesta. Quantas pessoas estão em relacionamentos restaurados por esforço humano e sentem uma solidão que não conseguem explicar, porque estão fisicamente juntas, mas espiritualmente em capítulos diferentes. E o esforço de fingir que o capítulo é o mesmo vai consumindo até que não resta mais nada. Deus não quer isso para você. Ele quer restaurações que Ele mesmo arquitetou, no tempo dele, com o fundamento que Ele preparou. E às vezes, esse fundamento só pode ser construído na ausência. A pergunta que precisa ser feita com seriedade é esta: você está pedindo a volta de alguém porque acredita genuinamente que Deus quer restaurar aquele vínculo, com base na palavra e na liderança do Espírito? Ou você está pedindo a volta porque não suporta a dor do vazio e precisa preenchê-lo com o que era familiar? Honestidade aqui não é opcional, é o início do caminho. E o caminho começa com uma confissão simples: Senhor, eu não sei o que estou fazendo. Eu sinto, eu quero, eu não entendo, mas eu escolho confiar no Teu governo sobre esta situação mais do que confiar na minha dor como guia. Essa oração não resolve tudo imediatamente, mas ela abre uma porta. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Há momentos na Escritura em que Deus faz algo que, na superfície, parece contrariar o seu próprio caráter. Momentos onde o Deus que é amor age de uma forma que não se parece com amor, pelo menos não com o amor que nós aprendemos a reconhecer. E a reação humana diante desses momentos revela muito sobre a teologia que realmente governa a nossa vida. Não a teologia que confessamos na boca, mas a teologia que governa nossas decisões quando a dor chega. Em 1 Samuel 16, Deus diz a Samuel algo perturbador. Saul, o rei ungido, o escolhido, aquele sobre quem o Espírito havia descido com poder, havia sido rejeitado. E Samuel estava de luto por Saul. O texto diz, em 1 Samuel 15:35, Samuel nunca mais voltou a ver Saul até o dia da sua morte, e Samuel lamentava por Saul. Havia um afeto real ali, havia uma história real. Samuel havia ungido Saul, havia caminhado com ele, havia investido nele, e a rejeição de Saul não era apenas um evento político, era uma perda pessoal para Samuel. E então Deus diz, no início do capítulo 16, até quando lamentarás tu por Saul, pois eu o rejeitei? Essa pergunta tem uma dureza que eu preciso que você sente. Deus não está sendo insensível à dor de Samuel, mas ele está fazendo uma distinção que o próprio Samuel precisava fazer. Há um ponto em que o luto legítimo se transforma em resistência ao movimento de Deus. Há um ponto em que ficar de luto por quem Deus afastou se torna uma recusa velada de seguir para onde Ele está chamando. E Deus faz essa pergunta com amor, não com crueldade. Até quando? É uma pergunta que vem de quem quer te mover, não de quem quer te ferir. Samuel obedeceu, levantou-se, foi a Belém, e em Belém ungiu Davi, o rei que definiria a linhagem da qual viria o próprio Cristo. A história inteira da redenção passou por aquele momento de obediência de um profeta que escolheu se levantar do seu luto antes que ele se tornasse permanente. O que teria acontecido se Samuel não tivesse levantado? Se ele tivesse ficado lamentando Saul indefinidamente? Você percebe que a história poderia ter tomado uma direção completamente diferente? Não porque Deus não tivesse outros meios, mas porque Samuel
teria perdido o privilégio de participar do que Deus estava fazendo a seguir. Isso é o que acontece quando você fica preso lamentando o que Deus já fechou. Você não perde apenas a paz do presente, você perde a participação no próximo capítulo. Você fica de fora não porque Deus te excluiu, mas porque você mesmo escolheu não se levantar. Permita-me ser mais específico. Quando uma amizade se rompe e você sente que foi Deus quem moveu aquilo, mas você continua vivendo emocional e mentalmente dentro daquele vínculo encerrado, você não está apenas sofrendo, você está dizendo a Deus, com seu comportamento, eu prefiro o que foi ao que você está preparando. Eu confio mais na minha dor como indicador de verdade do que na tua palavra como guia de direção. Isso não é declarado em voz alta, mas é o que o comportamento comunica. E Deus, com paciência infinita, faz a pergunta de 1 Samuel 16. Até quando? Existe também uma dimensão desse tema que precisa ser tratada com muito cuidado, que é a dimensão dos relacionamentos que terminaram por razões dolorosas. Traição, abandono, ofensa, decepção profunda. Porque nessas situações, o pedido de retorno muitas vezes não é apenas saudade, é a tentativa de reescrever o fim da história. É o desejo de que a narrativa não termine naquela nota de dor, mas em algo redimido, algo restaurado, algo que dê ao sofrimento um sentido que a simples despedida não dá. Entendo isso completamente. Mas o problema é que Deus pode dar sentido ao sofrimento sem precisar restaurar o relacionamento. Ele pode redimir a dor sem reconstruir o vínculo. Ele pode usar o que aconteceu para te transformar, sem que a pessoa que te feriu precise estar presente na sua transformação. A redenção da sua história não depende da restauração daquela relação específica. Isso precisa ser dito de novo. A redenção da sua história não depende da restauração daquela relação específica. João 21 mostra Jesus restaurando Pedro. Mas observe o que essa restauração não é. Não é Judas voltando. Não é os soldados que prenderam Jesus pedindo perdão. Não é Caifás revisitando sua decisão. A restauração acontece com Pedro porque havia uma história específica com Pedro que precisava ser reparada, um chamado específico que precisava ser reafirmado. Mas nem toda ruptura relacional termina em restauração. E a ausência de restauração não significa ausência de redenção. Deus pode redimir completamente o que aconteceu com você em um relacionamento sem que aquela pessoa jamais retorne à sua vida. Você precisa separar essas duas coisas, porque enquanto você vincular a sua cura à presença da pessoa que te feriu ou à restauração do vínculo que se encerrou, você está colocando a sua redenção nas mãos de um ser humano. E nenhum ser humano tem capacidade de te redimir. Nenhum. Nem o mais arrependido, nem o mais amoroso, nem o mais disposto à restauração. Só Deus pode fazer isso. E Deus não precisa da cooperação daquela pessoa para curar o que foi ferido em você. Ele pode te transformar, mesmo que aquela porta nunca se abra de novo. Ele pode te fazer florescer, mesmo que aquele vínculo nunca seja reconstruído. Ele pode te dar uma vida tão plena que a ausência daquele relacionamento, que hoje parece um buraco sem fundo, se torne apenas uma cicatriz de uma batalha que você venceu. Mas para isso, você precisa parar de olhar para aquela porta, não de forma amarga, não de forma que nega a dor do que foi, mas com a decisão consciente de que você não vai transformar o encerramento de um capítulo em prisão do próximo. Samuel se levantou. E foi ungir o rei que o mundo ainda não conhecia. O que Deus tem para você, do outro lado do seu luto relacional, é algo que você ainda não viu. É algo que não tem nome ainda na sua experiência. É algo que só pode ser encontrado quando você para de olhar para Saul e começa a caminhar para Belém. Levanta-te. A jornada para Belém começa com um único passo dado na direção errada do que foi.
Enche o teu corno de azeite e vai, eu te enviarei. 1 Samuel 16, 1. Há uma oração que Jesus fez que eu precisei revisitar muitas vezes antes de conseguir pregar sobre ela com honestidade. É a oração de Getsêmani, Mateus 26, 39. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esta oração foi feita na véspera de uma separação. Não apenas a separação da vida, a separação do Pai. Mateus 27, 46 registra o grito que veio depois da cruz. Deus meu, por que me abandonaste? O Filho de Deus experimentou o afastamento mais devastador que já existiu. A ruptura da comunhão trinitária, ainda que temporária, que aconteceu no momento em que o pecado de toda a humanidade foi carregado por ele. Isso é um mistério que a teologia nunca vai esgotar. Mas há algo nessa sequência, a oração de rendição em Getsêmani, seguida do grito de abandono na cruz, que fala diretamente à nossa experiência de separações relacionais. Jesus pediu que o cálice passasse. Isso é honestidade diante de Deus. Não fingir que a separação não dói, não vestir uma espiritualidade artificial que nega o peso do que está sendo vivido. Ele sentiu, ele expressou. Mas a expressão foi seguida da rendição, não como eu quero, mas como tu queres. E depois na cruz, quando o afastamento estava em seu ápice, Jesus não desceu, não reverteu, não negociou. Ele continuou obedecendo mesmo quando a obediência produzia o mais profundo sentimento de abandono que um ser consciente já experimentou. Isso é o modelo. Não a ausência de dor, não a ausência de clamor, mas a continuidade da obediência mesmo dentro do clamor. Você está clamando? Clame. Mas que o seu clamor não se torne a bússola que te leva de volta ao que Deus afastou. Que o seu clamor seja honesto e seja entregue. E que depois do clamor, você continue caminhando na direção que ele apontou, mesmo sem entender completamente. Há uma dimensão desse tema que precisa ser abordada com uma franqueza que pode ser desconfortável. Às vezes, a pessoa que Deus afastou da sua vida foi usada pelo inimigo para te manter preso em um nível de maturidade que você precisava superar. Isso não significa que a pessoa era maligna. Significa que havia uma dependência emocional, espiritual, identitária que aquele vínculo sustentava e que Deus sabia que você nunca quebraria voluntariamente. Pense em como a igreja de Antioquia enviou Paulo e Barnabé. Atos 13:3 diz que eles jejuaram, oraram, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. E os enviaram para onde? Para o incerto, para o campo missionário, para lugares que eles não conheciam, entre pessoas que não os conheciam, sem a rede de segurança que a comunidade de Antioquia representava. Agora pense, e se Paulo tivesse ficado? E se a segurança afetiva de Antioquia tivesse sido grande o suficiente para paralisar o chamado? As cartas não teriam sido escritas. As igrejas não teriam sido plantadas. A teologia cristã teria tomado uma forma completamente diferente. O envio, que envolveu separação, que envolveu deixar para trás pessoas amadas, que envolveu entrar em territórios relacionalmente pobres onde Paulo não conhecia ninguém, foi o caminho do cumprimento do chamado. E Paulo sofreu nesses percursos. Em 2 Coríntios 11, é um catálogo de sofrimento que inclui não apenas perseguições externas, mas aquilo que ele chama de a preocupação com todas as igrejas. O peso relacional de se importar profundamente com pessoas que às vezes te abandonavam, que às vezes te decepcionavam, que às vezes te voltavam as costas. Paulo conhecia bem a dor do afastamento relacional. Demas o abandonou. A 2 Timóteo 4:10 diz: Demas me abandonou, tendo amado o presente século. Isso é uma frase de dor.
É o lamento de alguém que investiu em um discípulo e viu esse discípulo partir para outra direção. Paulo sentiu isso. E Paulo continuou, porque a missão era maior do que qualquer relacionamento dentro dela. E esse é um princípio que precisa entrar fundo em você. O propósito que Deus tem para a sua vida é maior do que qualquer relacionamento específico dentro dela. Isso não desvaloriza os relacionamentos. Os relacionamentos são o campo onde o propósito é vivido. Mas nenhum relacionamento individual, por mais genuíno, por mais precioso, por mais marcado pela graça, deve ter mais autoridade sobre a sua trajetória do que Deus mesmo. Quando um relacionamento começa a ter mais poder sobre você do que a palavra de Deus, há um problema. Quando a ausência de uma pessoa tem mais capacidade de te paralisar do que a presença de Deus tem de te mover, há um problema. Quando você consegue imaginar sua vida sem orar, mas não consegue imaginar sua vida sem aquela pessoa, há um problema que vai muito além da saudade. É idolatria relacional. E a maioria das pessoas não vai chamar isso pelo nome porque dói demais. Mas o amor de Deus por você é preciso o suficiente para chamar pelo nome aquilo que está te prendendo, mesmo quando você preferia continuar chamando de saudade, de amor, de conexão especial, de algo que só Deus pode entender. Às vezes, o que você chama de amor especial é dependência não santificada. E Deus ama você demais para deixar sua identidade fundada em alguém que não pode ser o seu fundamento. Somente Ele é o fundamento. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Fundamento não é conceito abstrato. É a base sobre a qual você constrói as decisões, a identidade, o sentido de valor, a segurança de existir. E quando você constrói isso sobre uma pessoa, quando sua certeza de quem você é depende da presença daquela pessoa, qualquer movimento de Deus com aquele vínculo vai sentir como se o chão estivesse cedendo. Porque o chão estava cedendo. Mas não porque Deus errou. Porque o chão que você escolheu não era sólido e Deus, com misericórdia, está te convidando para construir sobre a única pedra que nunca se move. Isso vai doer no processo. O realinhamento de fundamentos sempre dói. Mas do outro lado desse processo, você vai descobrir uma estabilidade que nenhum relacionamento humano poderia te dar. Porque ela não depende de nenhum relacionamento humano para existir. E a partir dessa estabilidade, você vai poder amar de verdade. Não com a ansiedade de quem precisa ser amado de volta para se sentir inteiro, mas com a liberdade de quem já é inteiro e escolhe amar como excesso, não como carência. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Chegamos agora a um território que exige a mais delicada das distinções, porque há um perigo real no outro extremo desta pregação que eu preciso nomear antes que ele se instale. O perigo de usar a soberania de Deus como desculpa para não fazer a sua parte no amor. Não estou pregando desapego frio. Não estou pregando indiferença espiritual disfarçada de maturidade. Não estou dizendo que toda separação é permanente, que toda ruptura é de Deus, que você nunca deve buscar reconciliação. Estou fazendo uma distinção que a Escritura mesma faz. Há uma diferença entre buscar reconciliação e insistir na restauração de algo que Deus encerrou. Há uma diferença entre perdoar e tentar reconstruir. Há uma diferença entre abrir a mão e rejeitar o amor. Mateus 5, 23, 24. É claro, se você está levando uma oferta ao altar e lembra que há algo entre você e seu irmão, deixa a oferta e vai primeiro se reconciliar. Isso é Jesus mandando você ir, ativamente, intencionalmente, buscar a paz onde ela foi quebrada. Mas há uma distinção crucial. Você vai buscar reconciliação, que é uma postura de coração.
uma disposição de perdoar e ser perdoado, uma abertura para que a relação seja reparada se ambas as partes quiserem. Isso é diferente de forçar a reconstrução de um vínculo que só funcionará se a outra parte também estiver disposta. E que Deus, em seu governo soberano, pode ter movido para que não funcionasse mais da forma que era. Você pode perdoar completamente e ainda assim não reconstruir. Você pode amar genuinamente e ainda assim não conviver. Você pode querer o bem da pessoa e ainda assim aceitar que o bem da pessoa não passa necessariamente pela presença dela na sua vida. Isso não é dureza, é discernimento. O apóstolo Paulo e Barnabé se separaram em Atos 15, não por pecado de nenhum dos dois, por desentendimento sobre Marcos. E a separação foi tão aguda, o texto usa essa expressão, que eles foram em direções diferentes. Não há registro de que Paulo correu atrás de Barnabé para resolver. Não há registro de que Barnabé mandou mensagem pedindo que Paulo reconsiderasse. Cada um foi para onde o Espírito os direcionou. E o resultado foi que a obra se multiplicou. Onde antes havia uma equipe, passou a haver duas, cada uma alcançando territórios diferentes. O que a carne enxergou como ruptura, o Espírito usou como multiplicação. Mas quero voltar a algo que muitas pessoas precisam ouvir nesse momento. O perdão não é opcional. Independentemente de qualquer coisa que eu tenha dito hoje sobre soltar vínculos, sobre não insistir na restauração, sobre aceitar o movimento de Deus, o perdão não é negociável. Não porque a outra pessoa mereça, mas porque você não pode carregar falta de perdão e caminhar em liberdade ao mesmo tempo. São incompatíveis. Efésios 4, 31, 32. Toda amargura e cólera e ira e gritaria e maledicência sejam tiradas de vós com toda a malícia. E sede benignos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você pode soltar a pessoa sem perdonar. E aí você está livre fisicamente, mas preso espiritualmente. O perdão não é sentimento, é decisão. É a escolha de não cobrar mais o que é devido. É a recusa de deixar a ofensa definir a sua identidade. E perdoar não é fingir que não doeu. Não é apagar a história. Não é dizer que estava tudo bem quando não estava. É dizer: eu não vou mais ser governado por isso. Há pessoas que leram até aqui e estão pensando, mas o que você está dizendo se aplica à situação X da minha vida? Onde está a linha entre uma separação que Deus operou e uma que foi simplesmente fruto de desentendimento humano que poderia ser resolvido? É uma boa pergunta, e eu quero respondê-la com honestidade. A linha não é sempre clara. E por isso você precisa de discernimento, não de fórmula. Discernimento que vem da palavra, da oração, do Espírito Santo e da comunidade de fé. Há situações onde o Espírito vai dizer: vai, busca, restaura. E há situações onde o Espírito vai dizer: solta, confia, avança. E às vezes as duas vozes vêm em sequência. Você vai buscar. E a busca confirma que o encerramento é de Deus. O critério não é a sua dor. Sua dor não é guia confiável nessa hora. O critério é a palavra, confirmada pelo Espírito, validada pela sabedoria da comunidade ao seu redor. E há uma pergunta que você pode se fazer que é muito reveladora. Se Deus me confirmasse agora que Ele mesmo encerrou este vínculo, eu conseguiria aceitar ou eu continuaria negociando? Se a resposta é eu continuaria negociando, você precisa se perguntar o que está acontecendo com a sua teologia da soberania de Deus. Porque aceitar o governo de Deus sobre sua vida não é seletivo. Você não pode aceitar o governo de Deus na sua saúde, nas suas finanças, no seu trabalho e rejeitar o governo de Deus nos seus relacionamentos. Ele é Senhor de tudo. Ou não é senhor de nada. E talvez essa seja a crise mais fundamental que esta mensagem quer tocar.
o lugar dos seus relacionamentos na hierarquia de autoridades que governa sua vida. Quem ou o que tem a palavra final sobre com quem você se relaciona, como você se relaciona, por quanto tempo, com qual intensidade. Se a resposta não for Deus, com honestidade, não apenas confessionalmente, então há uma estrutura de idolatria funcionando no seu coração que precisa ser desmontada não com condenação, mas com arrependimento. E o arrependimento nessa área específica tem uma forma prática: soltar o controle sobre quem fica e quem vai, não com passividade. Você ainda vai amar, ainda vai investir, ainda vai cuidar, mas com as mãos abertas. Com a consciência de que as pessoas que passam pela sua vida pertencem a Deus antes de pertencerem a você. Mãos abertas não perdem menos. Mãos abertas sofrem tanto quanto mãos fechadas quando alguém vai embora. Mas mãos abertas estão prontas para receber o que Deus traz a seguir. E Deus sempre traz algo a seguir. Sede benignos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. Chegamos ao final. Mas não chegamos ao final de um sermão, chegamos ao início de uma decisão, porque tudo o que foi dito até aqui, sobre a soberania de Deus, sobre os relacionamentos, sobre a diferença entre saudade legítima e insistência desordenada, sobre o luto honesto e a obediência mesmo sem compreensão, sobre o perdão que liberta sem necessariamente reconstruir, sobre os fundamentos que precisam ser realinhados, tudo isso converge para um único ponto. O que você vai fazer com isso agora? Não amanhã, não depois que processar mais, agora. Há uma cena em Ezequiel 37 que é uma das mais poderosas de toda a Escritura. O profeta está no vale dos ossos secos, ossos por toda parte. Ossos que foram corpos, que foram pessoas, que foram histórias. E Deus pergunta a Ezequiel: Filho do homem, podem estes ossos viver? Ezequiel responde com a única resposta verdadeiramente honesta disponível: Senhor Deus, tu o sabes. Não sim, com certeza. O entusiasmo fácil que ignora a realidade dos ossos. Não, é impossível. O desespero que ignora a capacidade de Deus. Mas tu o sabes. A rendição inteligente de quem reconhece os limites do seu próprio entendimento e os deposita na onisciência de Deus. Esse é o lugar onde você precisa chegar em relação ao relacionamento que Deus moveu da sua vida. Não a certeza forçada de que tudo vai ser restaurado. Não o desespero de que nada vai mudar. Mas o Senhor, tu o sabes. A entrega do arquivo que você vinha tentando administrar sozinho, de volta para as mãos de quem sempre soube o final antes de você viver o começo. E depois que Ezequiel entrega essa resposta, Deus não faz tudo sozinho. Ele manda Ezequiel fazer algo, profetizar sobre os ossos, falar para o que parece morto, declarar vida sobre o que parece sem esperança. E há uma ordem aqui que é precisa. Primeiro vem o ruído, o barulho, o tremor, as partes se ajuntando. Depois vem o corpo sem fôlego. Depois Deus manda Ezequiel profetizar de novo, chamando o vento. E então o fôlego entra. O processo tem etapas e Deus chama Ezequiel a participar de cada etapa. Isso me diz que entregar o controle não é se tornar passivo, é se tornar obediente. Há coisas que Deus vai te pedir que você faça no processo de soltar um vínculo. Talvez seja uma conversa de encerramento com clareza e amor. Talvez seja uma carta não enviada que você escreve só para você, dando voz ao que ficou. Talvez seja um período de jejum e oração específica sobre aquela situação. Talvez seja simplesmente parar de verificar o perfil da pessoa nas redes sociais. Talvez seja pedir ajuda a um pastor, a um conselheiro, a um irmão mais velho na fé. Obediência tem forma concreta. Senhor, eu entrego. Sem ação correspondente, não é entrega, é intenção. Intenção sem ação é o lugar onde muitas decisões espirituais morrem.
Quero falar agora diretamente para quem está nessa situação específica. Você sabe, no fundo, que aquela pessoa já foi. Não de forma dramática, não com porteira batida, mas você sabe. O Espírito já tocou você sobre isso. Mas você continua esperando um sinal diferente, uma confirmação mais cômoda, uma versão da resposta de Deus que doa menos. Eu preciso te dizer com amor que essa confirmação mais cômoda não vai chegar. Deus já falou. E Ele fala uma vez, duas vezes, e depois espera que você haja com o que já foi dito. Job 33:14. Deus fala de uma maneira e ainda de outra sem que se lhe preste atenção. Não porque ele desistiu, mas porque há um ponto em que continuar esperando mais uma confirmação não é humildade, é hesitação diante do custo da obediência. E o custo é real. Não vou minimizar. Soltar alguém que você amou, que você investiu, que você escolheu, isso tem um preço. E esse preço não precisa ser negado para ser pago. Você pode pagar o preço com os olhos abertos, com a dor consciente, com a gratidão pelo que foi mesmo, enquanto solta o que não pode mais ser. Você pode dizer, obrigado pelo que aquilo foi, e adeus ao que aquilo era. E ambas as frases podem coexistir sem se contradizer. Penso em Maria Madalena no jardim, no capítulo 20 de João. Ela está diante do túmulo vazio, chorando. Ela não entendeu ainda. Ela acha que o corpo de Jesus foi roubado. E Jesus se apresenta a ela, mas ela não o reconhece porque está olhando para o que falta. E quando Jesus diz o nome dela, ela o reconhece. E a resposta dela é abraçar, é segurar, é não soltar. E Jesus diz, não me retentes. João 20:17. Literalmente, não continue me segurando. Não porque o amor dela fosse errado, mas porque havia algo à frente que a forma de amor que ela estava praticando, o abraço físico, a retenção do que era familiar, impediria de acontecer. Havia ascensão, havia Pentecostes, havia a vinda do Espírito, havia a missão global. E tudo isso estava do outro lado do momento em que ela soltasse. Não me retentes é uma das frases mais suaves e mais difíceis que Jesus já disse a alguém. É o que ele está dizendo para você hoje. Não porque ele não quer ser amado, mas porque o amor que te foi pedido agora não é o amor do abraço que retém, é o amor da mão aberta, da confiança entregue, da fé que age mesmo sem ver o passo seguinte. E Maria Madalena soltou. E foi. E se tornou a primeira testemunha da ressurreição. A primeira a anunciar o Cristo vivo. Não a que segurou mais, mas a que soltou primeiro. O que você está segurando que Deus está pedindo que você solte? Não a pessoa em si, que pertence a Deus e está nas mãos de Deus, seja qual for o caminho dela, mas o controle, a narrativa, a necessidade de que a história termine de uma forma específica para você se sentir inteiro. A ideia de que sem aquela presença, algo de essencial em você estará permanentemente ausente. Essa ideia é a mentira que precisa ser confrontada agora. Você é inteiro em Cristo, não incompleto esperando a volta de alguém. Não em espera de que um relacionamento te complete, mas inteiro, fundamentado, amado, chamado, equipado em Cristo. Colossenses 2:10. E estais completos nele. Não estareis, não sereis, estais, presente, já, agora. Essa inteireza não elimina a necessidade de comunidade, de vínculos, de amor humano, mas ela significa que você não precisa de nenhum relacionamento específico para ser quem Deus disse que você é. Você já é. E desse lugar de já sou, você pode amar com liberdade, pode soltar com paz, pode avançar sem o peso de quem não sabe quem é, sem aquela presença. Então eu te convoco hoje a uma decisão. Não uma decisão de sentimentos. Sentimentos não são decisões, são estados, mas uma decisão de vontade, de fé, de rendição.
A decisão de dizer ao Senhor: eu confio no teu governo sobre este relacionamento. Eu reconheço que tu és Senhor de quem fica e de quem vai. Eu escolho não pedir de volta o que tu mesmo moveu. Eu escolho perdoar o que precisa ser perdoado. Eu escolho soltar o que precisa ser solto. E eu escolho caminhar para o capítulo que tu estás escrevendo, mesmo sem saber ainda o que está nele. Essa oração muda coisas, não instantaneamente, não sem dor adicional no processo, mas ela abre a porta para que Deus faça o que ele já estava esperando para fazer, em você, através de você, apesar de você, se necessário. E do outro lado dessa porta, há uma vida que você ainda não viveu, relacionamentos que você ainda não construiu, uma profundidade com Deus que só é possível quando você para de tentar ser o arquiteto do que Ele mesmo prometeu edificar. Ele é bom, Ele é sábio, Ele não errou quando moveu aquela peça. E Ele não vai errar no que vier depois. Confie nele, não com os dentes cerrados da resignação, mas com a paz que o Espírito dá a quem a entrega de verdade. Aquela paz que Paulo chama de paz que excede todo o entendimento, porque ela não faz sentido para a carne, mas é completamente real para o Espírito. Você foi feito para mais do que ficar de frente para uma porta que Deus fechou. Você foi feito para caminhar nas obras que Ele preparou. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. Ande nelas, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7.